Ana e hoje vou fazer a opinião de Heir of Fire de Sarah J. Maas. Como vocês sabem, eu durante o mês de setembro estou a fazer o Setembro Maas, que é basicamente fazer a opinião de todos os livros da série Throne of Glass em setembro, por Queen of Shadows, que está ali, lindo e maravilhoso, estás a ver? Queen of Shadows saiu este mês, no início deste mês, e por isso eu decidi, por que não fazer a opinião de todos os livros da série Throne of Glass, sendo que eu ainda não fiz nenhum. Então, eu já fiz a opinião de Throne of Glass, que é o primeiro livro, de Assassin's Creed, que é o livro que antecede os eventos de Throne of Glass, também de Crowd of Midnight, e hoje eu venho falar de Heir of Fire. Caso ainda não tenham lido os livros que antecedem Heir of Fire, eu não sugiro vocês estarem aqui, porque vocês vão receber spoilers. É muito melhor entrar nesta série sem spoilers. Então, o que eu recomendo é vocês irem ver a minha opinião de Throne of Glass, ou então de Assassin's Creed, não sei para onde é que vocês querem começar, vejam. As minhas opiniões estão na descrição, caso vocês queiram ler. E depois continuem a ler a série até chegarem a este livro e virem cá ver a minha opinião sobre ele, porque vai ser fantástico. Eu estou super animada para discutir o que acontece em Heir of Fire, porque Heir of Fire é fantástico. Eu dei-lhe 5 estrelas e estou super animada para discutir algumas coisas com vocês. Então vamos lá. A maneira como Heir of Fire começou, sinceramente desiludiu-me, porque eu estava à espera que a Celaena fosse para Endling, para a Terra dos Fey, e ela chegasse lá e as coisas passassem-se de uma forma diferente de como se passaram. Porque nós encontramos a Celaena meio que vagabunda, ela está toda suja, ela não tem casa, ela está um bocado deprimida, ela está mal, basicamente, ela está muito mal. Eu não estava à espera que isso acontecesse, então eu fiquei assim um bocadinho admirada quando eu fiquei, espera, o que é que se está a passar com a rapariga? Então eu não gostei dessa Celaena, acorda, faz qualquer coisa. Mas gostei muito de ver o contraste entre a Celaena no início do livro e a Celaena no final do livro. Porque a Celaena no final do livro, ela está em controle de si mesma, ela tem planos, ela sabe o que vai fazer, ela está, assim, on fire. Literalmente. Então, eu gostei muito desse contraste. Mas voltando ao início do livro. No início do livro nós descobrimos, assim, uma personagem nova que entra na história. E isso é algo bastante comum em Heir of Fire. Em Heir of Fire há muitas personagens novas que nós acolhemos. E eu gostei disso, eu gostei de conhecer novas personagens. Mas vamos começar pela primeira, que eu designei como o Rowan. Então, o Rowan, eu odiava no início, a sério. Ele era tão mau para a Celaena, ele foi lá buscá-la, nem lhe disse nada. Ela foi atrás dele e depois ele começou a fazer a vida dela no inferno. Eles foram lá para a Terra dos Fey, ele tratava super mal, ele esperava que ela conseguisse controlar um poder que ela nunca conseguiu controlar, que nunca usou e que foi criada para temer esse medo. Então eu odiava-o, a sério. Mas depois a história deles foi se tornando tão querida. E quando houve aquela cena em que ela estava a tentar controlar as lareiras naquele festival lá no campo dos Fey, e depois ela sobreaqueceu, podemos dizer assim, e depois ele teve que cuidar dela. Eu adorei ver isso, porque eles tornaram-se assim, meio que amigos, meio que, eu estou interessada um bocado nele, ela intriga-me, ele intriga-me, não sei. E então eu gostei disso. E muito sinceramente, eu no final deste livro comecei a pensar, será que eu gosto tanto do Rowan como gosto do Cale? Então eu meio que no final deste livro eu estava, eu gosto muito do Rowan, gosto muito do Cale, que durante este livro foi um bocadinho chato, sinceramente. Então, eu acho que no final do livro era time Celaena, basicamente. Não era time ninguém, era Celaena. Mas o Rowan, intriga-me. Eu gosto dele, ele é tão... Sério, meu Deus. Outra personagem que nos foi apresentado neste livro foi o Aedion. E o Aedion, vocês já repararam que Aedion é tão parecido com Aelin, que é a Celaena? E quando eu estou a ler o livro, isso confunde-me tanto, porque eu estou a ler e eu vejo Aedion, mas na minha cabeça eu vi Aelin, então eu vou trocando os dois, porque as palavras são tão parecidas, é muito confuso, sério, é preciso tomar atenção quando se está a ler, porque senão eu vou me confundir toda. Mas pronto, o Aedion é o primo da Celaena, e eu no início eu achava assim um bocado, não gosto de ti, rapaz, não gosto. Mas depois comecei a ver que ele ainda era leal com a sua prima. Ele estava com esperanças que ela tivesse vivido e que ela se fosse tornar a rainha de Terrasen, e eu gostei de ver isso. Eu gostei de vê-lo a trabalhar com o Cale, que era alguém que ele não gostava, para ter a Celaena de volta, para conseguir derrotar o rei, para conseguir pensar em formas para derrotá-lo. Eu gostei de vê-los a trabalhar juntos. Eu estou bastante animada para ver o Aedion com a Celaena no próximo livro, assim, quando eles estiverem juntos outra vez, porque
no livro nós vamos vendo que eles têm memórias um do outro, que eles sentem falta um do outro. Então eu estou bastante animada para ver como é que a relação deles vai ser feita, como é que eles vão se sentir um com o outro quando finalmente estiverem juntos. E depois, eu tenho certeza que a Selena vai resgatá-lo porque ele foi preso no final do livro. Eu tenho certeza que ela vai resgatá-lo. Eu tenho a certeza que ela não vai ser presa, porque ela vai conseguir, obviamente, resgatá-lo e fugir do rei, porque ela é Selena, afinal de contas. Outra personagem que foi-nos apresentada foi a Manu, não sei, a bruxa. E ela tem muitos pontos de vista neste livro, e capítulos bastante compridos, que eu não gostei. Eu não gostava dela. Ela é super assustadora e super estranha, a sério. Eu não gostava de ver os capítulos dela, eram tão aborrecidos de estar a ler do ponto de vista dela. Por amor de Deus, seguem em frente, não me ponham aqui capítulos. Mas eu consegui aguentar e li os capítulos dela. E no final, eu por acaso comecei a gostar mais dela. Não é realmente gostar, é ok, já não gosto de ti. Estás mais ou menos ali no patamar de és-me indiferente. Estão a ver? Pronto, eu comecei assim a gostar um bocadinho mais dela. Deixei de odiá-la quando ela começou a mostrar-se sentimentos pelo dragão dela, pelo Braxus, porque ela começou a mostrar que tinha assim um coraçãozito ali. E então eu gostei disso. E gostei de ver um bocado de desenvolvimento dela dentro do livro. Porque a Manun que nós conhecemos no início do livro não é a Manun que nós conhecemos no final. Então eu gostei dela, sim, a mostrar um bocado mais sentimentos por as pessoas. Não exatamente por pessoas, mas pelo Braxus. Que é tão querida, sério, aquele dragão. É uma espécie de dragão, não é? Pronto, mas aquele dragão, ele é tão engraçado, ele anda a cheirar flores. Opa, a sério, eu adoro. E adoro o facto dele ter compaixão pelas outras pessoas quando ele salvou a outra bruxa do outro grupo de bruxas. Ele mostrou tanta compaixão por ela. E a Manun odiava essa rapariga, mas ela ainda assim tentou salvá-la, o que foi fantástico. Então só mostra que o Abraxos está a criar um pequeno coraçãozinho na Manun. Então eu estou animada para ver como é que ela vai comportar-se em Queen of Shadows. Mas sinceramente podíamos cortar um bocado os capítulos dela, porque ela não é assim um ponto de vista tão animado, tão excitante como é para mim a Selena. Eu gosto muito dos pontos de vista da Selena e também do Rowan. Eu adoro os pontos de vista do Rowan. Há pouquinhos, muito pouquinhos, mas eu adoro vê-lo e ver como é que ele pensa. Eu adoro os momentos em que ele está ali a narrar o livro. Outra personagem que também apareceu neste livro foi a Sorcha. A Sorcha meio que foi aparecendo durante todos os livros. Ela estava lá, só que ela nunca nos foi apresentada. Ela era a enfermeira que cuidava de todas aquelas vezes em que a Selena se metia em coisas estranhas e ela estava ali a cuidar dela, a costurá-la. Mas não dizia nada, estava... Então, em Heir of Fire, nós finalmente conhecemos a Sorcha. E muito sinceramente, a Sorcha para mim é irrelevante. Não irrelevante tipo Manun, porque Manun é mais que, ok, tu meio que me interessas um bocadinho, mas ainda és assim, ok, tudo bem. Enquanto que a Sorcha fica, não quero saber de ti, sinceramente. É um bocadinho pãozinho, se ela não gostava assim muito dela, e também desconfiava dela. O que no final nós acabamos de descobrir que ainda bem, porque ela andava a conspirar com os rebeldes, que somos nós. Mas ainda assim ela andava a conspirar, que nunca é bom. Então eu não fiquei particularmente triste quando ela morreu. Não gostei de imaginar uma cabeça a ser cortada assim à minha frente. Não é o tipo de cena que eu gostaria de ver, obviamente. Parece-me um bocado assim... horrível. Mas não senti pena, acho que não. Nem pelo Dorian, porque a relação deles não me chamava a atenção, não é? Eu achava mesmo que aquilo ia ser assim um caso de alguns meses, algumas semanas, e depois ele ia esquecer-se dela. O que é bom que ele faça, porque ela, afinal de contas, morreu. Mas gostei de uma coisa da relação deles, que foi ela tentar ajudá-lo a controlar a magia, o que é fantástico. Alguém precisava de ajudar o Dorian. O Dorian estava completamente perdido nesse assunto, então eu gostei de vê-la ajudá-lo. Eu gostei imenso de ver a Selena no campo, depois de ela começar a gostar do campo. No início ela não gostava, mas eu gostei de conhecer aquelas pessoas que estavam no campo dos Fae, ela a trabalhar na cozinha de manhã e a ouvir as histórias que aquele senhor contava. Eu não me lembro do nome dele, desculpem. Mas eu gostava muito de vê-los lá, porque ela sentia-se meio que em casa, porque aquela gente também era toda feia e as pessoas sabiam quem ela era. Pelo menos um deles sabia. Então eu gostei de ver o campo dos Fae, eu gostei de ver a batalha deles no final. Sério, foi mesmo ai meu Deus.
O que me leva para o facto de neste livro nós finalmente descobrimos mais sobre os planos do rei. Porque durante os livros dessa série nós sabemos que o rei quer dominar o mundo. Só que nós não sabemos o que é que ele fez para fazer com que a magia desaparecesse e também não sabemos o que é que ele quer fazer a seguir. E então, neste livro nós descobrimos que ele pôs assim umas torrezinhas para fazer com que a magia desaparecesse e que ele anda a criar este exército de humanos sem consciência com anéis e colares, e eu gostei de ver isso, Finalmente conhecemos qualquer coisa sobre ele que podemos usar contra ele. Também houve um capítulo que a Sarah J. Maas pôs no livro, que foi quando a Selena e o Dorian eram pequenos. Eles a jantar e tentar comunicar. A Selena tentava comunicar com o Dorian, mas ele estava ali, eu não quero conversar contigo, e a comer. Eu adorei ver essa pequena cena entre eles, porque mesmo que ele seja tímido, Dorian, eu até gosto do rapaz. Eu gostei de vê-lo como ele era pequenino, só que eu também tive pena dele, porque ele era tão... parecia que eu era muito... não tinha liberdade, que ele ele tinha assim umas regras muito restritas e que ele não podia quebrá-las. E pronto, deu um bocadinho de pena ver o Dorian assim pequenino e que ele não podia dar uma gargalhada ou rir-se ou fazer coisas assim. Mas eu gostei de ver a cena deles juntos. Agora vamos falar da cena final, não exatamente da final, mas a final em que nós estamos na sala do rei. E está lá o Chaol, e está lá o Dorian, e está lá o Wydian, e depois há a Saoirse decapitada, porque nós já passámos pela Saoirse. Não vou voltar à Saoirse. A Saoirse não tem assim tanta importância para eu estar sempre a falar dela. Então, eu adorei ver o Dorian finalmente mostrar a sua magia. Porque já era a altura, a sério. Mas eu fiquei com tanto medo, porque como eu já tinha dito, e na minha opinião, de Crown of Midnight, eu não sabia como é que o rei iria se comportar depois quando eu soubesse que o filho dele tem magia. O que é algo que ele baniu, supostamente. E eu preferia que ele tivesse feito outra coisa sem ter posto o seu colar. Porque eu imaginei tudo, menos que ele pusesse um colar no próprio filho. Um colar que iria pôr um príncipe Valde dentro dele, queria consumi-lo por dentro, basicamente. Eu pensei, não, ele não vai sacrificar o seu próprio filho. Sim, sacrificou, porque afinal de contas ele é o rei da Darlan. Ele é aquela coisa, aquela criatura nojenta que nós odiamos e queremos que a Selena derrote. Eu não gostei muito quando ele fugiu, porque o Dorian tinha dito para ele fugir. Podias ter ficado lá, mas eu também sei que se ele tivesse ficado lá, ele provavelmente teria sido morto, o Wydian teria ido para a prisão, como foi, e depois o Dorian ia ficar com o colar agarrado ao pescoço, o que basicamente nada, porque ele ia se tornar nada, basicamente. E depois ninguém ia conseguir salvá-los, mas não sei, eu gostava que ele tivesse ficado lá, tentado ajudar o melhor amigo dele, quase o irmão dele. Eu não sei, eu preferia que ele tivesse ficado lá, acho eu. Mas também percebo porque é que ele se foi embora, porque é que ele fugiu e ele levou o cãozinho com ele. O que eu fiquei contente, porque se o cãozinho tivesse ficado lá, ele teria sido morto e eu adorava aquele cãozinho e era o cãozinho da Selena. Então eu odeio quando os animais são mortos e eu fiquei muito contente quando ele levou o cão, que é algo o que compensa em si, pelo menos para mim compensa. A cena final em que a Selena se despede do Rowan e diz que vai voltar para conseguir o seu colar, que o Arabian ficou com ele, o que eu adorei quando ela descobriu que o colar que a mãe dela lhe tinha dado, afinal de contas, é uma weird key. Eu fiquei, uau! Nós chegámos a essa conclusão tão rápido, a sério. Então eu gostei muito. E eu tenho um bocado de medo, porque agora, no próximo livro, nós vamos finalmente ter uma cena real, em tempo real, com a Arabian. O que eu odeio. E eu não gostava que ela se voltasse a meter com ele, porque eu odeio aquele homem. Mas eu espero que ela consiga o colar dela e o mate, assim, de uma forma bastante dolorosa. Mas tenho pena que o Rowan fique para trás. Opa, eu comecei mesmo a gostar muito dele. E se calhar um bocadinho, assim, romanticamente, fazer assim um romance com ele e a Selena, porque ele é fantástico. Assim. Ele é um deus, basicamente. E então, dá-me tanta pena que ele não vá com ela. Para além disso, eu acho que ele seria ótimo, assim, um ótimo lutador, mas também, verdade seja dita, ele depois não ia conseguir ter magia. E ele não é o género de pessoa de passar despercebida pela tatuagem dele,
pelas suas orelhas pontiagudas, não é exatamente o género de pessoa que passa despercebido no meio de uma rua. Então, eu entendo, mas eu gostava tanto que ele ficasse, que ele voltasse com ela e que eles conquistassem o mundo, porque eles agora estão ligados pelo seu sangue, o que é fantástico. Sério, eu adoro-os tanto. Pronto, pessoal, é isto. Eu adorei este livro, basicamente. Foi fantástico. Houve momentos de muita tensão. Também houve momentos, assim, muito tristes. Mas eu estou super animada para continuar com a série. E, vai ser fantástica, sério. Espero que vocês continuem a gostar sempre mais. E espero que estes vídeos vos incentivem a ler a série, porque é uma das minhas preferidas e eu estou a adorar. Então, nós vemos no próximo vídeo. E adeus! Sweet melody.